Pastor Felipe Heiderich e Bruno de Simone podem fundar uma igreja inclusiva, ou seja, uma igreja que também tem a homossexualidade como um gênero que foi criado por Deus. Isso é uma cogitação que está sendo aí trazendo pela mídia, e quando a mídia traz algo, a gente tem que ficar aí de antena ligada, porque muita coisa pode ser verdade, mas também muita coisa pode ser mentira. E aí pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai estar falando sobre esse assunto agora. Antes eu gostaria de pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, que você ative aí o sininho das notificações. É muito importante que você dê um toque no botão curtir e que você também possa compartilhar aí os nossos vídeos. Dessa forma você vai estar apoiando aqui o nosso canal e o YouTube vai estar notificando você toda vez que um vídeo novo sair aqui no nosso canal. Então, só se você puder fazer isso agora, se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações e dê um toque no botão curtir. Nós estamos acompanhando aqui uma notícia, mas que também é uma cogitação de uma bomba que caiu agora no meio gospel. Seria que Felipe Heiderich, juntamente aí com seu namorado até então, Bruno de Simone, pretendem abrir uma igreja inclusiva, ou seja, uma igreja onde vê o homossexual e a homossexualidade uma prática, um gênero e uma prática também aí criada pelo próprio Deus. A gente só tem que entender que eles não vão ser os pioneiros nessa igreja inclusiva não, se realmente eles vierem abrir uma igreja inclusiva. Inclusive, a igreja inclusiva mais famosa aqui do Brasil até então é a igreja da ex-pregadora dos Gideões Missionário, Lana Holden. Na sua época, ela foi a mulher mais famosa no meio cristão como pregadora. Inclusive, era uma das poucas mulheres que pregavam nos Gideões Missionário da última hora. Lana Holden, no seu auge ministerial, se assumiu lésbica. Pouco tempo depois, assumiu seu namoro aí com a Rosânia. Rosânia, que era uma mulher de pastor, inclusive era casada com um pastor de renome brasileiro, mas que moravam nos Estados Unidos. Rosânia também era cantora e tinha até uma certa expressão como cantora gospel. Então as duas decidiram aí apresentar ao público que agora as duas mulheres estavam juntas, namorando e pretendiam se casar. E foi justamente isso que aconteceu. Logo depois elas anunciaram o casamento, se casaram e fundaram a igreja Cidade de Refúgio em 2011. E se tornou aí então, se não foi a primeira, foi a mais conhecida igreja inclusiva aqui no Brasil. E agora vem aí essa notícia que até então é uma cogitação de que Felipe Heiderich e Bruno de Simone pretendem abrir uma igreja inclusiva aqui no Brasil. Eu venho sempre alertando uma coisa aqui nesse canal, e quando eu falo, as pessoas acham que eu estou contra a Igreja de Cristo. Mas eu quero deixar bem claro que eu não estou contra a igreja. Eu simplesmente estou fazendo uma leitura de como a igreja era antes, de como a igreja está agora e de como a igreja vai estar no futuro. Mas quando a gente mostra a realidade da igreja, hoje, muitas pessoas que são fanáticas, elas não gostam de ouvir, elas acham que a gente está contra. Então eu quero que você entenda algo que eu vou falar aqui agora. Há uma grande diferença de igreja de Cristo e igreja instituição. A igreja de Cristo pode estar dentro da instituição, mas pode estar fora também. Hoje você vai encontrar muitas pessoas, homens e mulheres, que são homens de Deus, que são pessoas de Deus, que não frequentam mais a igreja instituição.
Eu não estou querendo aqui julgar o motivo pelo qual uma pessoa decidiu sair da igreja instituição. Mas o que eu quero que você entenda, que não é porque uma pessoa não quer mais frequentar, congregar, fazer parte de uma igreja instituição que ela deixou de ser cristã, que ela deixou de ser evangélica e que ela deixou de congregar. Tem muitas pessoas que por vários motivos decidiram congregar nas suas casas, juntando grupos pequenos de pessoas para falar do amor de Deus, para poder congregar, para poder cultuar, e não podemos dizer que essas pessoas não são igrejas. Vale a pena lembrar aqui que a igreja primitiva, ela não tinha placa. A igreja primitiva era composta pela comunidade daquele lugar. Tanto que quando você vai ver as cartas de Paulo, ela não está endereçada à placa de alguma igreja, mas ela está endereçada à cidade. Carta de Paulo aos Efésios. Os efésios eram os moradores de Éfeso. Éfeso era uma cidade e não uma denominação. Carta de Paulo aos Coríntios. Coríntios eram os moradores da cidade de Corintos. Não era uma denominação. Você nunca vai ver na Bíblia alguém citando igreja como denominação, como placa, mas eles sempre vão citar a igreja como pessoas que compõem uma comunidade em determinado lugar. Então, todos aqueles que criam em Cristo eram considerados cristãos e eram considerados como alguém que fazia parte da igreja. Por quê? Porque igreja não era placa. Igreja era a comunidade cristã. E com o tempo eles foram institucionalizando a igreja. E a igreja primitiva, aquela lá dos apóstolos, Paulo, Pedro, João, que eram considerados hereges, que eram considerados como alguém que estava formando uma seita, passou a ser aceito pelo império da noite para o dia. O cristianismo estava crescendo demais. O imperador Constantino viu uma forma de fazer política com o crescimento do cristianismo e decidiu aí deixar que o cristianismo também fosse uma religião reconhecida pelo império. Então, o imperador Constantino decidiu institucionalizar a igreja e aí passaram a construir prédios, a terem lugares específicos para cultuar com CNPJ e passou a ter um modelo empresarial, como se fosse uma empresa, com hierarquia, como se fosse uma empresa. Presidente, diretor, vice-presidente, secretário. Um modelo de liderança que não havia na igreja primitiva. E onde eu quero chegar trazendo isso para você? O que eu quero trazer para você é que a igreja instituição com CNPJ precisa de grana, de dinheiro para sobreviver. E o que eu vou falar aqui agora, muita gente não gosta de ouvir, mas é uma realidade, é que a instituição é movida em primeiro lugar por dinheiro. E por causa de dinheiro, de poder, a instituição religiosa vai abrir mão de muitos princípios bíblicos e é isso que nós estamos vendo nos dias de hoje. Eu vou te dar um exemplo aqui, eu não estou querendo entrar no mérito aqui do que é certo e do que é errado, eu quero te dar um exemplo para você entender. Por que que as músicas gospel começou a aparecer mais músicas mundanas de um certo tempo para cá na igreja? Porque os fiéis que frequentavam as igrejas, as instituições, ouviam mais músicas seculares do que músicas cristãs. Então o que a igreja, a instituição decidiu? Vamos fazer a nossa música com os moldes de músicas seculares. E aí a gente vai atrair aqueles seculares para dentro da igreja. Por que que o gospel invadiu o meio católico? Porque o catolicismo estava perdendo muitos fiéis para a igreja evangélica por causa do movimento gospel. Um evangelho mais light, mais extrovertido, com muita música, com muito entretenimento. E o que a igreja católica fez? Trouxeram o gospel para dentro da igreja católica para segurar os fiéis católicos. Aqui no Brasil, o homossexualismo só vem crescendo.
Hoje, dentro das igrejas evangélicas, mesmo tradicionais, há muitos homossexuais e muitos deles ainda estão no armário. Só que agora, de 10 anos para cá, de 15 anos para cá, os homossexuais estão muito influentes no Brasil e no mundo. E eles estão trazendo uma mensagem de que Deus, que criou o homossexual também, e que o homossexualismo, a prática homossexual, também é benquista por Deus como a prática entre homem e mulher. Mais uma vez, eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui colocando o que é certo e o que é errado, eu estou colocando aqui uma realidade que está acontecendo nos tempos atuais. Se os homossexuais, como o Felipe Heidrich, como o Bruno de Simone, começar a abrir igreja inclusiva, a igreja tradicional vai começar a perder muitos membros. E eles vão fazer o que sempre fizeram, vão tentar adequar a igreja para que membros que têm uma simpatia pelo homossexualismo, vamos dizer assim, não vá para a igreja inclusiva. Por que você acha que o movimento gospel, por que você acha que o entretenimento, por que você acha que as palestras, estilo pregações coach, entraram dentro da igreja? Justamente porque esses segmentos estavam ganhando a maioria das pessoas. Então, a igreja decidiu trazer esse segmento para dentro dos altares para poder segurar os fiéis que estavam migrando para essas bandas. Então, o que você tem que entender, tem cristão sério dentro das instituições, tem cristão sério lá dentro também. Tem cristão fora das instituições, tem cristão sério também que hoje não querem mais fazer parte da instituição igreja, justamente por causa desses pontos que eu mencionei anteriormente. Eu, particularmente, acho que é muito provável que Felipe Heidrich abra sim uma igreja inclusiva, até porque ele tende a ganhar muito com isso, até mesmo no sentido financeiro. Se eu não agradei alguém aqui, você me desculpe, mas essa a visão que eu tenho por tudo que eu tenho pesquisado, por tudo que eu tenho vivido. Eu quero aproveitar e pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, que você ative aí o sininho das notificações, que você dê um toque no botão curtir para poder apoiar aqui o nosso canal, e eu te espero no próximo vídeo.